Uma boa tarde, amados amigos, irmãos presentes, rádio ouvintes, telespectadores e os que estão através da internet nos diferentes países da América Latina, o Caribe e a América do Norte. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos encha do conhecimento do seu programa neste último dia e nos prepare e em breve transforme nossos corpos e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nesta ocasião, quero ler em Efésios capítulo 5, versículos 14 ao 15. Onde São Paulo nos diz, São Paulo, pegando como referência Isaías capítulo 60, versículo 1 em diante, nos diz, São Paulo aqui nos diz, nesta passagem, nos diz, pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dos mortos, e te iluminará Cristo. Vede, pois, com diligência, como andeis, não como nécios, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas entendidos de qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis de vinho, no qual há dissolução. Antes, sede cheios do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por gentileza. O nosso tema para esta ocasião é tempo de despertar para a realidade do que Deus está fazendo hoje. No programa divino, encontramos que existem eras e dispensações, e para cada era e para cada dispensação, Deus designou a obra que Ele realizará no tempo correspondente, e designou o homem, o mensageiro, que Ele usará no tempo correspondente, e a mensagem que será pregada por este mensageiro para o tempo correspondente. E ninguém pode fazer a obra de Deus correspondente a um determinado tempo, a uma determinada dispensação, se a pessoa não for o mensageiro enviado por Cristo para a era ou para a dispensação correspondente, com a mensagem para o tempo correspondente. Outra mensagem não funcionará. Por exemplo, se chega no tempo para a libertação do povo hebreu, se chegasse um homem dizendo, Deus prometeu que vai libertar o seu povo Israel, portanto, é necessário construir uma arca, porque temos que passar o Mar Vermelho quando Deus nos libertar. Vamos construir uma arca, porque Deus vai libertar o seu povo, nos levará à terra prometida, à terra de Israel. Mas essa mensagem de construir uma arca não funcionaria naquele tempo, porque aquela era a mensagem do profeta Noé. Agora,
A arca sempre funciona. Se tem a arca atualizada para o tempo em que a pessoa está vivendo. A arca representa Cristo, a palavra. E se tem a Cristo, a palavra, para o tempo em que a pessoa está vivendo, então se tem a arca e funciona bem, da forma correspondente. Mas não podemos colocar o povo em uma era ou uma dispensação que já passou, para que a pessoa receba as bênçãos de Deus. Por exemplo, se nos colocarmos na etapa do tempo de Noé, não podemos obter os benefícios que Deus tem para este tempo. Mas lembrem-se que aqueles tempos de Noé, porquanto eram um tempo de entrelace dispensacional, e Deus enviou um profeta dispensacional, aqueles tempos refletem o que aconteceria, ou como seria o tempo final, o tempo em que nós estamos vivendo. Cristo, falando sobre a vinda do Filho do Homem, disse que seria como nos dias de Noé, e também como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, temos um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional, em um entrelace dispensacional. E para o tempo de Ló, temos também um mensageiro dispensacional, que foi o profeta e patriarca Abraão, com uma mensagem dispensacional. Também, nos dias da vinda do Filho do Homem para o último dia, são como os dias de Jesus. Porque é em um entrelace dispensacional onde a vinda do Filho do Homem está prometida para ser cumprida no último dia, ou seja, no sétimo milênio, e vem com seus anjos para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. A todas estas coisas correspondentes a este último dia, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar desperta, porque de outra forma lhe passaria por alto o cumprimento de todas estas promessas divinas correspondentes ao último dia. E aconteceria com ela, como aconteceu com o povo hebreu, que estava esperando a vinda do Messias, também está esperando a vinda do profeta Elias, que lhe estaria preparando o caminho ao Messias, e tudo aquilo foi cumprido. A vinda do precursor que preparou o caminho ao Messias foi João Batista, o qual veio com o espírito e virtude de Elias, como disse o arcanjo Gabriel, e como também disse e deu testemunho Jesus, ao dizer que João era aquele Elias que havia de vir. São Mateus capítulo 13, o capítulo 11, versículo 14, e capítulo 17 de São Mateus, versículos 10 ao 13. Nestas duas passagens, Jesus dá testemunho de João Batista, de que João era aquele Elias que havia de vir naquele tempo. E muitas pessoas estavam esperando ao profeta Elias, literalmente, que ele viesse como ele havia ido. Pois se Deus prometeu que Elias viria, pensaram e interpretaram que tinha que vir como ele se foi. E agora veio e não conheceram, fizeram dele tudo o que quiseram. Quando Deus promete que virá um profeta que já veio no passado, esta promessa se cumpre em um homem do tempo em que Deus cumprirá esta promessa. E o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, vem neste homem, operando o ministério daquele profeta que ele enviou em tempos passados. Este é o regresso. E o ministério é a vinda de um profeta que veio no passado, prometido para vir novamente. Agora, o profeta Elias, vejam vocês, é
o homem que teve um ministério do Espírito Santo que se repetiria por 5 ocasiões. Este ministério se repetiria em 5 homens diferentes. Ou seja, primeiramente Elias o Tesbita, pela segunda vez se repetiria esse ministério, o repetiu o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que estava em Elias, o repetiu em Eliseu, porque o Espírito de Cristo então esteve em Eliseu, manifestado, operando esse ministério de Elias em uma dupla porção. E então esse ministério se repetiu pela terceira vez em João Batista, o qual estava cheio do Espírito Santo, mesmo desde o ventre da sua mãe, e o Espírito Santo foi o que operou este ministério. Mas não estavam despertos naquele tempo espiritualmente, o povo hebreu como nação e a religião hebraica como religião, não estavam despertos para o cumprimento daquela promessa e pensaram que João Batista era um louco. Jesus falando sobre João Batista e da opinião que o povo hebreu teve com relação a João Batista, disse: veio João Batista que nem comia e nem bebia, não comia e nem bebia, como os demais homens, mas comia gafanhotos e também mel silvestre, e tomava água do rio, e aonde ele conseguia encontrar água. Ele não comia como as demais pessoas que se sentavam talvez em uma mesa fina e comer como reis e com os demais sacerdotes. João não tinha tempo para essas coisas. O seu ministério era tão importante e o seu trabalho era tanto e tinha tão pouco tempo para o realizar que tinha que ter uma vida simples e comer daquela forma aquilo que podia encontrar. E Jesus disse: veio João Batista que nem comia nem bebia, e disseram: tem demônio, é um louco. E agora vem o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: esse é um homem comilão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, que porque ele não comia e bebia como as demais pessoas, disseram que ele era um louco, que tinha demônios. E a Jesus, porque comia e bebia, disseram que era um homem comilão, e bebedor de vinho, e amigo de publicanos e de pecadores. As pessoas não há como entendê-las. E a estes líderes religiosos, com tantos graus de teologia, tão pouco há como entendê-los. Eles têm suas próprias interpretações do que deve ser o cumprimento das profecias que Deus deu. Tem sua própria interpretação do que tem que ser a vinda do precursor, da vinda do Messias, e tem sua própria interpretação do que deve ser a vinda do Messias. E quando se cumpriu a vinda do precursor, o Elias que tinha que vir se chamava João, mas o ministério era o ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo. Mas não puderam reconhecer, porque eles tinham suas próprias interpretações daquilo que Deus havia prometido. E Deus não tem a ver com as interpretações que as pessoas dão. Aquilo que Deus prometeu, Deus tem a ver com o que Ele prometeu. E quando chega o tempo, tem que cumprir o que Ele prometeu. Estejam de acordo ou não estejam de acordo, os grandes sábios em assuntos religiosos deste mundo e das religiões, ou religião hebraica, ou a religião cristã. Sendo assim, Deus não pode pedir permissão para os líderes religiosos para cumprir o que Ele prometeu e perguntar a eles: está bem assim que eu cumpro assim dessa forma? Como vocês o têm interpretado aí? Para cumpri-lo da forma que vocês têm aí. O que veio primeiro? O pensamento, profecia, pensamento de Deus expresso em forma de profecia? Ou a interpretação que os teólogos deram? Primeiro veio o pensamento de Deus quanto ao que Ele ia fazer e a forma em que Ele o ia fazer. E então foi profetizado através dos profetas de Deus. Portanto, o que vem primeiro permanece para sempre. E o que chegou a ser as interpretações, isso é tirar.
E a interpretação correta é a que Deus dá quando Ele cumpre o que Ele prometeu. O cumprimento do que Ele prometeu é a perfeita interpretação do que Deus prometeu. E qualquer interpretação que não estiver conforme ao cumprimento daquilo que Deus prometeu, há que lançá-la fora e ficar com a interpretação que Deus dá, que é o cumprimento do que Ele prometeu. Mesmo que não enquadre com a interpretação que havia sido dada pelos grandes sábios e entendidos deste mundo. Bem disse Jesus em São Mateus capítulo 11, versículos 25 em diante, quando disse: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Nem ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus escondeu todas estas coisas da primeira vinda de Cristo. As escondeu dos sábios e entendidos. E mesmo que aquelas profecias ali se cumpriram, não as conseguiram ver. Estavam escondidas dos sábios e entendidos. Ou seja, estava escondida toda aquela profecia, o cumprimento dela, tudo estava escondido do entendimento teológico dos grandes sábios em divindade, em teologia da religião hebraica. E se Deus escondeu dos sábios e entendidos, dos teólogos e doutores de divindades, dos grandes líderes religiosos da religião hebraica, escondeu o mistério da primeira vinda de Cristo, a pergunta é: Deus também esconderá o mistério da segunda vinda de Cristo dos sábios e entendidos em teologia, em assuntos religiosos da religião cristã? Se o fez lá, em sua primeira vinda, não resta dúvidas de que o fará em sua segunda vinda. Pois se não o fizer, então teria que pedir perdão para os sábios, religiosos, teólogos e doutores em divindade da religião hebraica, lá do tempo de Jesus. Tudo coopera para o bem, para que o Evangelho passasse dos hebreus para os gentios, e a salvação passasse dos hebreus para os gentios, e Deus chamasse entre os gentios um povo para o seu nome, e tudo cooperará para o bem na segunda vinda de Cristo. Deus cegará os olhos dos sábios e entendidos do último dia, e revelará o mistério da sua segunda vinda aos pequeninos, porque assim lá lhe agradou revelar a sua primeira vinda aos pequeninos, e o fará também em sua segunda vinda. E tudo cooperará para o bem, para que o Evangelho então passe dos gentios para o povo hebreu, para os hebreus, os quais estão esperando a pregação do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação, como o Filho do Homem e Filho de Davi, para se assentar no trono de Davi e reinar com a sua igreja por 1000 anos, e então por toda a eternidade, em meio ao povo hebreu e em meio a este planeta Terra. E os hebreus serão abençoados no programa divino do glorioso reino do Messias. É aí onde está a bênção para o povo hebreu, fora deste glorioso reino do Messias.
que Ele estabelecerá em sua vinda, não há bênção para o povo hebreu. Mas com a vinda do reino de Deus, sendo estabelecido em meio ao povo hebreu, e se assentando o Messias no trono de Davi, e reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, virá a bênção para todo o povo hebreu, e até o deserto florescerá. Não apenas como floresceu atualmente, mas em toda a sua plenitude. Porque para o reino milenial, a terra já estará endireitada. Destes 10 graus, aproximadamente, que ela tem de inclinação. Como Deus o fará? Como Deus vai endireitar esses 10 graus que tem de inclinação? Durante a grande tribulação. Através dessas explosões atômicas. Porque tudo já está preparado. E o fogo atômico está preparado. E tem que se desatar o fogo atômico sobre a terra. E principalmente sobre certos territórios. Em uma guerra mundial que virá. E isso ocasionará que a terra se endireite. Com estas explosões nucleares e os vulcões em erupção e terremotos e todas essas coisas, a terra se colocará na posição que lhe é correspondente. Por exemplo, vejam vocês. Se neste lugar, na parte de cima, estando aqui esse livrinho inclinado, se fizer uma explosão, vejam o que acontece. Uma explosão e se endireita. E assim será. Durante a grande tribulação, a terra vai se endireitar. E por isso, não haverá, durante o reino milenial, estas etapas de frio e neve, como as que há atualmente nos diferentes países. Será uma estação de primavera para o planeta Terra, sob o reino milenial de Jesus Cristo. Tudo estará colocado corretamente. É por isso que a terra está com dores de parto, para dar à luz um novo mundo. E será um mundo que estará endireitado, assim como as pessoas que estarão vivendo neste reino milenial estarão endireitadas diante de Deus. Serão endireitados diante de Deus, como o planeta Terra também, para caminharem retamente diante de Deus no reino de Jesus Cristo. Agora, temos que despertar a realidade das coisas prometidas para este tempo final, que ocasionarão que venha a existência o cumprimento da ressurreição dos mortos em Cristo, da transformação de nós que vivemos, do chamado do povo hebreu, com a grande voz de trombeta, ou trombeta final, ou sétima trombeta, e rapto ou arrebatamento dos escolhidos, sendo levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E as coisas que, então, na grande tribulação estarão acontecendo aqui na terra, mas nós estamos mais interessados no que vai estar acontecendo na casa de nosso Pai Celestial, que é o lugar onde nós estaremos. Se cumprirá a palavra profética que Deus falou através do profeta Isaías, aí pelo capítulo 26 de Isaías, aonde tem uma profecia relacionada ao tempo final, aonde nos diz:
Capítulo 26, versículos 20 ao 21 diz: Vai, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha após ti as tuas portas, esconde-te só um pouquinho por um momento, até que passe a indignação, ou seja, a ira, a grande tribulação. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua maldade contra ele, e a terra descobrirá o sangue derramado sobre ela e não encobrirá mais aos seus mortos. Estas são as coisas que estarão acontecendo na grande tribulação. Mas já a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escondida com Cristo na casa de nosso Pai Celestial, na grande ceia das bodas do Cordeiro, e a porta já estará fechada até que a ira passe, até que passe o tempo mau. Nós estaremos passando um tempo bom na casa de nosso Pai Celestial. Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito antes: vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Isso é sua segunda vinda. E eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Diz que vos tomarei para mim mesmo, porque sua igreja é o seu corpo místico de crentes, é parte de Cristo. E agora, isso está em São João capítulo 14. Agora podemos ver que temos que despertar a todas estas promessas correspondentes a este tempo final, para que não nos passe por alto o que Deus está fazendo neste tempo final. Temos que estar despertos à realidade do programa de Deus correspondente a este tempo final. Fomos chamados neste tempo final. Sabem para quê? Vejamos para quê. Nos diz o reverendo William Branham, para que nós fomos chamados neste tempo final. Nas mensagens, na mensagem Reconhecendo o Dia e a sua mensagem, página 42, vejam o que ele diz. Reconheçamos, amigos, porque fomos chamados para nos reunir sob o som da trombeta, porque a trombeta do Senhor soará e o tempo já não será mais. Para que fomos chamados? E para que estamos sendo reunidos? Para ser reunidos, para escutarmos o som dessa trombeta final de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 56, que é a mesma trombeta de Deus de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17, e é a mesma trombeta que era soada ou era tocada quando José, o príncipe, o segundo no reino do faraó, José, o filho de Jacó, saía, se levantava de seu assento e saía. Se tocava esta trombeta e era proclamado: dobrai, joelho a José. Esta é a mesma trombeta final, ou grande voz de trombeta, que anuncia a vinda do Senhor. Porque a sétima trombeta, ou trombeta final, como o sétimo selo é a vinda do Senhor. E escutando
A trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a sétima trombeta, é que nós obteremos o conhecimento de todas estas coisas correspondentes a este tempo final. Com essa trombeta é que são despertados todos os filhos e filhas de Deus, despertados do sono espiritual para despertar a realidade daquilo que Deus está fazendo neste tempo final e ver como vão sendo cumpridas todas estas profecias correspondentes a este último dia. E ver como Cristo, assim como atuou em suas 7 etapas ou eras da igreja gentia, através de seus mensageiros, nesse último dia, estaria atuando através de seu anjo mensageiro. Por isso João se prostrou aos pés do anjo de Jesus para o adorar, mas ele lhe disse que não fizesse, porque aquele anjo é o profeta do último dia, do 7º milênio, da dispensação do reino e do 7º milênio e da era da pedra angular. E ele não é o Senhor Jesus Cristo, ele é apenas um redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele é um dos membros do corpo místico de Cristo. E agora, temos que todos despertarmos a realidade do que Deus está fazendo hoje, no nosso tempo, no qual nos tocou a nós vivermos. E escutar a voz de Cristo, essa trombeta final, grande voz de trombeta, que é o mistério dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, nos falando diretamente à alma e nos revelando o mistério do 7º selo. Com este mistério sendo revelado, é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, em meio aos gentios, no corpo místico de Cristo. E quando se completar o corpo místico de Cristo na era da pedra angular, então Cristo terminará sua obra de intercessão no céu e sairá da sua obra de intercessão como sumo sacerdote no céu, e já não haverá mais ali sangue sobre o propiciatório. E Cristo então reclamará tudo o que ele redimiu com o seu precioso sangue. Ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará, todos nós. E então aí estará plenamente como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e estará como juiz de toda a terra, em sua manifestação, em meio à sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, no último dia, ou seja, no 7º milênio. O precursor da segunda vinda de Cristo esteve falando algo muito importante relacionado à ressurreição dos mortos em Cristo. E nos disse que isto estava relacionado ao reino milenial. E estava relacionado ao milênio. Vejamos. Página 146, livro de citações, diz: ao final dessa passagem, 1303, diz:
Todo pecado tem que vir à aniquilação. Todo pecado tem que ser destruído. Por isso, no grande milênio, quando a ressurreição vier, não teremos que renascer outra vez através de nossos pais, mas que Deus, como Ele fez no princípio, chamará o homem do pó da terra e a sua companheira com ele. Isso é correto. E esta é a maneira em que Ele o fez no princípio. E quando disse que será isto, diz, no grande milênio, quando a ressurreição vier, não teremos que renascer outra vez, através de nossos pais. O grande milênio, ou seja, o sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus. É neste último dia, ou sétimo milênio, que a ressurreição dos mortos em Cristo será cumprida e a transformação de nós, os que vivemos. Agora, algumas pessoas vão pensar com relação ao milênio, ao sétimo milênio, e vão dizer, tem que se esperar tanto? Se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, já estamos no sétimo milênio. Sendo assim, estamos no tempo, onde de um momento a outro se completará o número dos escolhidos de Deus, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos seremos transformados. E quando isso ocorrer, terá ocorrido em que milênio? No sétimo milênio. Neste milênio, onde Cristo estabelecerá o seu reino neste planeta Terra. Vejam aqui na página 138 do livro, também de citações, parágrafo 1236, diz: então ele enviará os seus anjos e juntará os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso está falando da ressurreição e o arrebatamento, subindo. Ele enviará os seus anjos para juntar. Vocês alguma vez já pensaram o que são os anjos? O que são mensageiros. Ele os juntará, os congregará juntos. Podem ver? Os trazendo, os juntando das partes extremas da terra até as partes extremas do céu. A palavra que foi e tem sido feita manifestada na terra, podem ver? Podem captá-lo? A palavra foi falada. A palavra foi falada, aqui se manifesta. E agora todos os que tiveram a palavra de Deus para a era em que viveram, foram a palavra de Deus para o seu tempo, juntamente com o mensageiro de Deus para o tempo correspondente. E estes são os que no último dia se levantarão na ressurreição em corpos eternos, e os nossos que já partiram, e nós que vivemos, todos que têm a palavra de Deus para o nosso tempo, a palavra de Deus para a era da pedra angular, a palavra da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, serão transformados neste tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Todos que estarão escutando a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que antecede a ressurreição. A grande voz de trombeta que soaria no último dia. Agora, em torno desta palavra que receberam, e deste corpo teofânico que receberam, se materializará o novo corpo, o corpo físico e eterno que teremos, porque o que se vê é feito daquilo que não se via.
O Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. Primeiramente, teve que estar em seu corpo teofânico e então se fez carne e habitou em meio do povo hebreu. E antes de uma pessoa receber o corpo físico e eterno, tem primeiro que ter o seu corpo teofânico, ter crido em Cristo como seu Salvador e ter nascido de novo, e já ter o seu corpo teofânico, para então obter o corpo físico e eterno que Ele prometeu para todos nós. Por isso é tão importante estar despertos neste tempo final. Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, disse: velai e orai, porque não sabeis em que hora o Filho do Homem há de vir. Ele nos ensinou a estarmos despertos, velando, vigiando pela vinda do Filho do Homem com os seus anjos, velando pela segunda vinda de Cristo. Porque os que estarão velando e o verão em sua vinda e o receberão são os que vão ir com ele e estão representados nas virgens prudentes, capítulo 25 de São Mateus, versículo 10. Diz que enquanto as virgens insensatas foram comprar azeite, veio o esposo, e os que estavam preparadas, as virgens prudentes, entraram com ele às bodas, e a porta se fechou. Então também vieram as virgens insensatas, batendo na porta, mas a porta já estava fechada, e tiveram que ser lançadas na grande tribulação. Elas ficaram para que passassem pela grande tribulação, onde serão purificadas pelo juízo da grande tribulação, como também Israel será purificado na grande tribulação, e a terra será purificada na grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de purificação para a terra, para Israel e para as virgens insensatas. Mas as virgens prudentes já foram purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o seu Espírito Santo tem atuado em cada filho e filha de Deus. Sendo assim, a Igreja de Jesus Cristo se encontra justificada, como se nunca tivesse pecado. E cada escolhido de Deus, como indivíduo, também. Agora podemos ver, vejam aqui, na mesma página 138 do livro de Citações, parágrafo 1235, diz: o arrebatamento da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em vocês, o corpo, materializará em torno dessa palavra. A mesma coisa como fez com Sara, e com Abraão. É o que fará com cada um de vocês e comigo também. Para obter o corpo novo e eterno, temos primeiramente que ter esta palavra, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o nosso tempo e o corpo teofânico da sexta dimensão, para que então se materialize e obtenhamos o corpo eterno e glorificado. E estaremos assim, ao estar no novo corpo, estaremos feitos carne, mas carne não mortal, mas imortal, incorruptível e glorificada. Carne glorificada, corpo glorificado, como o corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo no tempo em que temos que estar despertos para a realidade daquilo que Deus está fazendo neste tempo, conforme a como Ele prometeu, para este tempo final. Estamos vivendo no fim do século, conforme o calendário dos gentios. E Cristo advertiu aos seus discípulos que estivessem vigiando sempre
pela vinda do Filho do Homem. Porque o Filho do Homem vem com quem? Com seus anjos. E então pagará cada um conforme as suas obras. E agora? Que coisas Cristo prometeu para realizar no tempo final, no fim do século? E qual será o sinal do fim do século e da sua vinda? Fizeram essa pergunta a ele em São Mateus capítulo 24, a Jesus. Lhe perguntaram, diz, capítulo 24, versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram à parte, dizendo, diga-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Que sinal haverá da segunda vinda de Cristo? E que sinal haverá do fim do século? E que sinal Jesus deu? No mesmo capítulo 24, versículos 30 ao 31, disse, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E aqui temos este sinal, no céu vindo nas nuvens do céu. Esta nuvem que forma o rosto do Senhor foi formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras e por outro anjo que era diferente dos demais, que é o anjo que tem o 7º selo. E para o 7º selo ser manifestado na terra, ser cumprido, este anjo tem que vir em carne humana no último dia, manifestado aqui através do seu anjo mensageiro, assim como os 7 anjos mensageiros tiveram que vir em carne humana para terem os seus ministérios aqui na terra. E vejam vocês, segue dizendo, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade do céu até a outra. Temos aí 2 grandes sinais. O sinal da vinda do Filho do Homem e o sinal do fim do século. Vejam vocês agora. Em São Mateus capítulo 13, versículo 30, diz, deixai crescer ambos juntamente até a ceifa, e no tempo da ceifa eu direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio, e o amarrai em molhos, em feixos para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. E esta é a parábola do trigo do joio. E então, explicando essa parábola do trigo do joio, a pedido dos seus discípulos, neste mesmo capítulo 13, versículos 36 em diante, diz da seguinte maneira, então, despedida a multidão, Jesus entrou na casa e, se aproximando a ele, os seus discípulos lhe disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Respondendo ele, lhes disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? São os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é o fim do século. E os ceifeiros são os anjos. Qual é o sinal do fim do século? O sinal do fim do século é a ceifa, a colheita, realizada pelos anjos do Filho do Homem. Com a vinda dos anjos do Filho do Homem, que é a vinda dos ministérios de Moisés e Elias no último dia, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos, recolhendo os escolhidos, recolhendo o trigo. Temos o sinal do fim do século.
De maneira que como se arranca o joio e se queima no fogo, assim será no fim deste século. O Filho do Homem enviará os seus anjos, recolherão do seu reino todos que servem de tropeço e os que cometem iniquidade, e os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, o joio. O lançará onde? Na fornalha de fogo, que é a grande tribulação. Mas o que acontecerá com os escolhidos com trigo? Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os justos são os escolhidos, o trigo, que vão resplandecer como o sol, ou seja, vão resplandecer como o sol de justiça. Vão resplandecer como Cristo. Cristo vem com seu rosto como o sol, vem como rei, pois o sol é o astro-rei. E, porquanto o trigo, os escolhidos de Deus, os filhos do reino, são reis e sacerdotes, resplandecerão como reis e sacerdotes no glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver o que é o sinal do fim do século. Tivemos, através da história, da raça humana, de Cristo para cá, muitos finais de século. Muitos finais de século transcorreram. O fim do primeiro século, o fim do segundo século, do terceiro, do quarto, o fim do sexto, o fim do quinto, o fim do sexto, o fim do sétimo. E assim por diante, a raça humana viveu no fim de cada um destes séculos e se encontra agora vivendo, conforme o calendário gentio, ou dos gentios, se encontra vivendo no fim do século 20. Há uma distância de 2000 anos de Cristo para cá. A cada 2000 anos, aproximadamente, um evento maior ocorre no planeta Terra conforme ao programa de Deus. E agora, vivendo no fim do século, os escolhidos têm que estar sendo chamados e juntados neste tempo final, através dos anjos do Filho do Homem. E por isso, no céu apareceu o sinal do Filho do Homem. E estavam ali os anjos das 7 eras da igreja gentia e outro anjo que era diferente dos demais. Depois desse grande sinal no céu, daí em diante, os ministérios dos anjos do Filho do Homem para o último dia têm que estar na terra manifestados em uma forma progressiva desde 1963 em diante. E estes são os ministérios de Moisés e de Elias, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando aos escolhidos de Deus no último dia. Agora, podemos ver que esta data de 1963, 28 de fevereiro de 1963, é muito importante no cumprimento das profecias bíblicas correspondentes ao último dia. Falando com relação ao fim do século e fim do sexto milênio, se nós acrescentarmos ao calendário todos os anos de atraso que ele tem, já para o ano 1960 ou 1963, se estava no fim do sexto milênio e, consequentemente, no fim do século 20. Isto é pegando desde o tempo de Jesus para cá, pegando estes 2000 anos de Cristo para cá, com uma razão de 360 dias. Mas o calendário que se usa entre os gentios tem 365 dias e um quarto. Portanto, tem
5 dias e um quarto a mais. Isso significa que em um lapso de tempo de 2000 anos, conforme ao calendário entre os gentios, se o levarmos ao calendário profético, que consta de 30 dias ao mês e de 360 dias, conforme a profecia do profeta Daniel e também de Apocalipse capítulo 11, descobriremos que 2000 anos vividos, conforme ao calendário gentio, são de 2026 a 2036 anos do calendário de Deus. Ou seja que, conforme ao calendário de Deus, estamos já dentro do 7º milênio, já há muito tempo. E isso significa que estamos dentro do 7º milênio, onde os anjos do Filho do Homem têm que estar na terra, chamando e juntando com a grande voz de trombeta, com essa trombeta final, aos escolhidos de Deus entre os gentios, para então chamar aos escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil escolhidos, e os colocar no cume, no cima do monte de Sião, e os selar com o selo do Deus vivo. Conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, e Apocalipse capítulo 14. Mas antes tem que ser chamados, juntados todos os escolhidos entre os gentios e serem colocados na era da pedra angular, que é o cume do monte de Deus, do monte de Sião, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos vivendo num tempo maior e mais glorioso, onde temos que estar despertos ao que Deus está realizando neste tempo final. Deus está chamando e juntando aos últimos escolhidos da sua igreja, do seu corpo místico de crentes. E então chamará e juntará aos escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Este é o tempo de estar despertos à realidade do que Deus está fazendo. E agora muitas pessoas se perguntarão: e aonde estão os anjos do Filho do Homem soando a grande voz de trombeta neste tempo final? Na era da pedra angular, no cume do monte de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E aonde estão os escolhidos de Deus que estão sendo chamados, juntados? Pois aqui estamos. Estamos presentes nesse último dia, na era da pedra angular, no cume do monte de Deus. E aí também serão colocados os 144 mil hebreus neste tempo final, porque não há outra era, mas a era da pedra angular, que é uma era eterna, onde o reino milenial será estabelecido, porque o reino milenial e o 7º milênio pertencem à era da pedra angular. Não a era da pedra angular ao 7º milênio, mas o milênio, o reino milenial pertence à era da pedra angular, porque a era da pedra angular é uma era eterna. Por isso o evangelho no reino é pregado na era da pedra angular, para a dispensação do reino. E então, esta mensagem seguirá adiante. Este mensageiro seguirá adiante com a sua mensagem. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, nos diz: vi voar pelo meio do céu a outro anjo que tinha o evangelho eterno
um anjo com o Evangelho eterno, para pregá-la aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Com o seu evangelho, proclama, revela que a hora do juízo divino chegou, ou seja, que vem pregando o dia de vingança do nosso Deus, na sua mensagem, em seu evangelho. E diz: e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Podemos ver aí que o que se refletiu no quinto anjo mensageiro da quinta era da igreja gentia, então se cumpre em toda a sua plenitude no anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo estará manifestado em Espírito Santo e através do qual vem a mensagem do Evangelho eterno para todo povo, nação e língua. E nos ensina que a hora da sua ira, do seu juízo, chegou. Nos ensina que nós chegamos ao sétimo milênio, onde tem que se derramar o juízo divino sobre a raça humana. Isto é uma realidade que não pode ser negada, porque já está profetizada para ser cumprida essa realidade no último dia. Mas antes que a realidade do juízo divino se cumpra sobre a raça humana, são chamados e juntados todos os escolhidos com a grande voz de trombeta, e são preparados, e são transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos. É por isso que não nos assusta a grande tribulação e os juízos que serão derramados da grande tribulação. Claro que não nos assusta, porque não vamos estar aqui. Agora, para os que estarão aqui, lhes assustam essas notícias. Lhes assusta a pregação do dia de vingança do nosso Deus. Mas, aos escolhidos, não lhes assusta, porque já teremos um corpo novo e estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. A todas estas realidades proféticas correspondentes a este tempo final, temos que estarmos como? Despertos, neste dia no qual nós estamos vivendo, e ver como vão sendo cumpridas estas profecias correspondentes ao último dia. E apenas podemos estar atentos e entender todas estas coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Escutando o quê? A trombeta final, ou grande voz de trombeta, do Evangelho do Reino, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. É esse o tempo de despertar a realidade do que Deus está fazendo hoje, no nosso dia, no último dia, ou sétimo milênio, o qual vimos que já começou, se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem. E mesmo se acrescentássemos apenas 7 anos, também já começou. E se não acrescentarmos nenhum ano, pois vejam, a quinta-feira termina o ano 1998 e começa o ano 1999. Ou seja que dentro de alguns dias
se chega a 1999 anos, ou seja, já cumpridos. E então, quando chegarmos ao ano 2000, ou seja, assim nos resta apenas um ano. Lembrem-se que quando é dito que estamos no ano 1998, é que se cumpriu já este ano, e já o restante que se está vivendo se pertence ao novo ano. Os anos que vocês vivem, quando você diz que tem, vamos dizer, 25 anos, é porque já viveu 25 anos, já são 25 anos cumpridos. E conforme o calendário gentio, de Cristo para cá, temos quantos? 1998 anos. E na quinta, já entraremos. De quinta para a sexta, entraremos ao ano 1999. Ou seja, que se os anos dos séculos e milênios se cumprem da mesma forma em que os nossos anos são cumpridos desde que nós nascemos, a Terra, então, de Cristo para cá, tem de sexta-feira em diante das 12 e 1 segundo em diante, já então terá 1999 anos de Cristo para cá. Sendo assim, não resta pouco para, conforme o calendário dos gentios, entrar ao sétimo milênio. Mas terá se atrasado o calendário de Deus? Ou Deus terá mudado o seu calendário? Eu penso que não. O próprio precursor da segunda vinda de Cristo disse que o calendário estava atrasado. Sendo assim, podemos olhar desde outro ângulo, desde outro ponto de vista, e ver que o calendário está atrasado. Mas olhar e ver que tudo cooperou para o bem. As pessoas não sabem que tempo estão vivendo, nem em que milênio estão vivendo, nem em que século estão vivendo. Mas os escolhidos, sim, sabem, porque os entendidos entenderão. E para o sétimo milênio, para o século 21, 22, 23, e todos os séculos vindouros, Cristo, através de seu anjo mensageiro, estará fazendo grandes coisas e nos dando a conhecer todas as coisas que Ele quer que nós conheçamos. E estará cumprindo tudo o que Ele prometeu para o último dia, ou seja, para o sétimo milênio. Nesta manhã vimos que a trombeta final e grande voz de trombeta que chama e junta os escolhidos entre os gentios e que revela o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, é a mesma trombeta sétima que chama e junta aos hebreus, revelando-lhe o mistério da vinda do Senhor. Porque a sétima trombeta e o sétimo selo são o quê? A vinda do Senhor. Ele vem com seus anjos. E agora, vejam como este mistério, para este tempo final, seria revelado. E fomos chamados pela trombeta final, ou grande voz de trombeta, para ser convocados na santa convocação do último dia da Igreja de Jesus Cristo.
para obter a revelação de todas estas coisas que devem acontecer em breve e obter a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor com os seus anjos, para ser colocados no cume da Igreja de Jesus Cristo e ser preparados para sermos transformados neste tempo final. Podemos ver o propósito para o qual seriam chamados e juntados todos os escolhidos de Deus do último dia. Quando se completar este número, Cristo sairá do trono de intercessão, reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue e adotará a seu anjo mensageiro e também adotará a todos os escolhidos que vivem neste tempo e também aos mortos em Cristo. E a adoção é a redenção do corpo, nos dando um novo corpo. Um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Deus estará aí, manifestado em toda a sua plenitude, em seu anjo mensageiro, e em cada um dos escolhidos de Deus do último dia, porque todos estaremos no corpo novo e eterno que Ele prometeu. Para quem? Para cada um de vocês e para mim também. Por isso que este é o tempo de estar despertos à realidade do que Deus está fazendo hoje, neste último dia. Tempo de despertar à realidade do que Deus está fazendo hoje. E agora, podemos ver que o chamado é para despertar. E agora onde estão os que já despertaram a realidade do que Deus está fazendo neste dia, neste tempo? Pois aqui estamos, despertos espiritualmente, vendo as profecias correspondentes ao último dia e vendo como Deus vai cumprindo essas profecias e escutando sua voz, sua grande voz de trombeta, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. É por isso que coisas que não haviam sido conhecidas em eras e dispensações passadas, nós já as conhecemos. Por quê? Porque estamos despertos para a realidade do que Deus está fazendo hoje, neste último dia. Agora, o momento, ano literal, mês, semana e dia e hora em que Cristo ressuscitará os mortos, em Cristo nos transformará nós que vivemos. Isso não sabemos, mas já sabemos que é no sétimo milênio e que o sétimo milênio começou. E será para os que estão escutando a voz de Cristo, a transformação de seus corpos. Sendo assim, o importante é estar despertos, escutando a voz de Cristo, essa grande voz de arcanjo e trombeta de Deus, prometida para este tempo final. Ninguém venha dormir espiritualmente. Se mantenham desperto espiritualmente, todos os dias escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, com a qual está preparando a você e está preparando a mim. E ao redor dessa palavra que ele nos fala em sua mensagem de grande voz de trombeta, vem a preparação para vocês e para mim. E em torno dessa palavra se materializará a transformação de cada um de vocês e a minha também. Se materializará a adoção de todos nós. Podem ver a importância de estar despertos? Por isso Cristo falou de estar despertos, velando pela vinda do Filho do Homem.
Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Uma das formas em que nós mostramos que queremos ser transformados em breve, vocês sabem qual é? Amando a Cristo com toda a nossa alma, obedecendo a sua palavra e o servindo todos os dias da nossa vida e levando a mensagem para que se complete o número dos escolhidos, porque não seremos transformados e não iremos daqui até que entre até o último dos escolhidos, porque nenhum dos escolhidos se perderá e nenhum dos escolhidos da Igreja de Jesus Cristo, nenhum deles ficará aqui para a grande tribulação. Todos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, já vimos porque todavia estamos aqui. Porque todavia Ele está chamando e juntando aos seus escolhidos nos diferentes países. E por isto é que temos que estar viajando por todas as nações. Porque, assim como Cristo disse a Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Agora, Deus tem muito povo na América Latina e o Caribe. E também tem alguns ali em outras nações, mas muitos povos Ele tem na América Latina e no Caribe. Muito povo de e para o seu corpo místico de crentes. Pois a era da pedra angular, onde se cumpre, pois na América Latina e no Caribe, aí é onde tem muito povo para sua igreja, para o seu corpo místico. E aí é onde é efetiva em 100% a mensagem da grande voz de trombeta. Bom, vamos deixar assim quietinho tudo. Nosso tema foi tempo de despertar a realidade do que Deus está fazendo. E aqui estamos despertos, mas o restante dos filhos de Deus que não despertaram tem que ser despertados. E para isso, nós nos colocamos nas mãos de Cristo para que nos use, levando a sua palavra, a voz do Filho de Deus, a voz do Filho do Homem, sua mensagem para despertar a todos que estão dormindo espiritualmente e não viram a realidade do que Deus está fazendo neste último dia. Bom, Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde e deixe conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. E então estarei com vocês também na próxima atividade que Miguel terá para também compartilhar nessa atividade com todos que estarão aí presentes. Deus abençoe, Deus os guarde e continuem tendo grandes bênçãos da parte de Cristo nestas festas de fim de ano e que tenham um próspero ano 1999. Que Deus os abençoe e lhes guarde a todos.